onisciência de Deus é um tema muito complexo. Eu acredito que ninguém tem uma resposta definitiva. A própria teologia, ela não é uma resposta definitiva e nunca será uma resposta definitiva. Se um dia tivermos uma resposta definitiva acerca de Deus, então nós diminuímos Deus menor do que o próprio homem e a sua razão corrompida. Mas, falando-se em onisciência, que significa que Deus sabe de todas as coisas, Ele tem conhecimento sobre todos os fatos e verdades e tem o conhecimento sobre os desdobramentos da história do início ao fim. Muitas perguntas vêm à mente, algumas até um pouco fora de lógica. Algumas pessoas perguntam se Deus sabia que, por exemplo, se Deus sabia que Josué ia errar, então por que Deus chamou Josué? Se Deus sabia que o diabo, que um anjo chamado Lúcifer ia se tornar no próprio Satanás, então por que ele criou? E se Deus sabia que Adão ia ter aquela queda, por que criou Adão? E com isso eles querem tentar elaborar a ideia de que Deus não é onisciente. E dentro de todo desse debate, essa discussão, existe uma linha muito radical chamada de predestinação fatalista, que eles acreditam que Deus determinou todas as coisas. E daí que surgiu a frase: não cai uma folha da árvore sem que Deus não queira. Essa frase não é um versículo bíblico, mas é apenas uma frase dessa galera. E foi elaborado até alguns livros dentro desse conceito de forma mais sutil, vamos dizer assim. E um desses livros que eu acho um livro bem ruim é o livro Uma Vida com Propósito, do Walker. Eu não lembro qual é o nome dele, Rick Walker, eu acho que é isso. Que fala que você é exatamente aquilo que Deus queria que você fosse. Você nasce do jeito que Ele queria, com todos os detalhes do seu corpo do jeito que Ele queria. Você nasce com cada característica sua, de personalidade, de aparência, foi Deus que quis. Onde você mora, foi Deus que quis. Mas isso funciona lá no país dele, onde a maioria das pessoas são de classe média alta ou ricos. Uma galera que mora em casa de beira de praia, e aí funciona, é fácil falar que você nasceu onde Deus queria que você nascesse e como Ele quis que você nascesse. Agora, eu queria ver aplicar essa ideia para uma mãe, como várias que eu conheci num grupo que a gente tem. Depois que a gente perdeu um filho, a gente criou um grupo para mães de anjos, que são as mães que perderam o neném. A gente conheceu algumas mães. Eu queria ver você dizer para elas que nós nascemos exatamente como Deus quer, para uma mãe que o seu bebê nasceu sem os seus membros, sem os braços e as pernas, e depois viveu alguns meses e morreu. Eu queria ver você dizer isso para uma mãe que o seu filho nasceu toda deformado, que tem que ficar com um cano para se alimentar e tem que ficar com um cano para poder evacuar e urinar, e que nasceu sem os 2 olhos e todo deformado. Dizer para ela: Deus quis que ele nascesse assim. O bom e soberano Deus amoroso do universo desejou que o seu filho nascesse sem os olhos e que dependesse de toda essa parafernália para viver, inclusive com dor, durante todo o dia. Então não funciona, não faz sentido você ir lá na favela onde as crianças nadam no meio do cocô e dizer para elas que Deus quis. Bom, então a onisciência de Deus e o livre-arbítrio do homem e o mal, como isso se relaciona? Como Deus se relaciona com aquilo que Ele fez, se Ele já sabia que ia dar errado? Eu acho que é uma questão que, além de teológica, é um pouco filosófica, que deveria ser discutida de forma filosófica também. E eu odeio vendo, existe um formato de jogo, de game hoje muito utilizado, que a galera gosta muito, que é o famoso jogo de mundo aberto. Um dos mais famosos é o GTA V. Todos os GTAs, na verdade, são de mundo aberto. O que é um jogo de mundo aberto? É um jogo que foi criado, que tem uma história principal, chamada de campanha, que você vai jogar e seguir a história do jogo até fechar ele, ou seja, concluir aquela história. E existe a possibilidade de você fazer o que você quiser dentro daquele mapa criado, porque é um jogo de mundo aberto. Então você fica livre, e por isso as pessoas gostam muito, por poder ser livre dentro daquele jogo. Isso é sensacional. Então, um cara ele cria uma história que não pode ser mudada, que está no meio daquele jogo, que é a campanha.
Aquilo ali, por mais que você faça o que você quiser, você vai ter que seguir aquilo até que se conclua o objetivo final para que foi criada aquela história. Mas em volta disso, existe a possibilidade de você fazer o que você quiser. O que o cara fez? Ele só deu uma base de criação que te dá a possibilidade de fazer o que você quiser. Ele predeterminou apenas um espaço, um ambiente e leis internas do jogo que te dá a possibilidade de fazer o que você quiser. Isso te dá a possibilidade de você, lá no jogo, você pode trabalhar de polícia, no GTA San Andreas, no caso, você pode trabalhar de polícia, você pode trabalhar de bombeiro, ao mesmo tempo que você pode ser bandido e matar as pessoas. Comparado à onisciência de Deus e a sua criação, é lógico que é muito raso, mas nos dá uma abertura de entendimento. Deus está fora do tempo. A própria lei da física diz que a causa é sempre maior do que o efeito. Então Deus criou o tempo, então ele está fora do tempo, ele é atemporal. Ele criou a Terra, e dentro da Terra funciona o Cronos, que é o tempo, esse tempo que a gente conhece, que o próprio Agostinho fala sobre o tempo de forma muito sábia, se você quiser dar uma lida sobre o que ele falou. E a teoria da relatividade de Einstein também fala um pouco sobre o tempo, que nos dá uma ideia sobre o quão ilusório é o tempo. Mas vivemos dentro desse tempo do qual as coisas apodrecem, envelhecem e assim por diante. Então foi criado o tempo. E existe duas linhas dentro disso. Uma, o Deus da eternidade, que já viu o desdobramento do tempo do início ao fim. Ele já assistiu, ele já viu, porque ele é onisciente, então ele já conhece desde o início até o final, no último suspiro do homem, no último momento desse tempo chamado Crono, antes da redenção de tudo. E ele estava lá e enxergou desde o começo até o fim. A teoria da relatividade de Einstein nos dá essa ideia de que se um homem muito grande estivesse numa distância x, numa velocidade x, e ele enxergasse a Terra, ele veria o presente, passado e futuro numa linha só. Depois você dá uma lida que você vai entender melhor sobre isso. Então Deus, que é infinitamente maior, está lá e observando a Terra e já enxergou os desdobramentos da Terra. Com isso, não quer dizer que ele prescreveu o que acontecesse. Eu estou aqui agora gravando esse vídeo, e isso já foi visto dentro do desdobramento da história, mas eu escolhi escrever esse vídeo. Então, ao mesmo tempo que ele já viu lá na eternidade, nós não estamos na eternidade, estamos dentro do tempo. Então nós estamos vivendo cada quadradinho desse tempo enquanto ele trabalha em nós, ao mesmo tempo que ele já viu tudo que ele já trabalhou em nós dentro do nosso livre-arbítrio. É muito louco isso, mas é uma possibilidade muito real. Quando você assiste um filme na televisão, ele não é aquela imagem corrida como você vê, mas é uma velocidade muito rápida, vários quadradinhos de imagem parada, que você consegue assistir um filme. E o tempo para Deus é mais ou menos isso. Ele já viu todos os quadrados de uma só imagem, e nós estamos vivendo quadrado por quadrado, sendo livres para isso. Então Deus desenhou a história da redenção, que caminha no meio da história, a história da redenção, como ele redimiria o homem através de Jesus Cristo. Ele veio preparando o caminho até Jesus Cristo nascer, morrer por nós e ressuscitar. Isso é a campanha do jogo. Ali não tem como mudar, por mais que tenha livre-arbítrio, ele tirava e punha quem ele quisesse para que isso se cumprisse. Só que ele já via isso como um todo, então não importa que Josué errou, Moisés errou, porque ele escolheu Moisés errou, mas ele não via o quadradinho, ele via um todo, e ele sabia que no todo daria certo no final. Se eu e você sentarmos para assistir o mesmo filme, um filme dramático que tem muitas cenas de maldade no meio, mas que no final dará tudo certo, se eu e você assistir, eu já assisti o filme inteiro, você não, você ficará impaciente, porque você vai estar vendo quadro por quadro do filme. Eu veria o filme com menos impaciência, porque eu já sei qual será o final do filme. É mais ou menos assim que a gente convive com Deus. A gente fica desesperado e vendo as coisas, falando: Deus, por que o Senhor permite? E ele, se ele pudesse mostrar o que ele já viu, ele diria: calma, cara, o fim do filme é bom, o final do filme é bacana, vai valer a pena, fica tranquilo. Então, no desenrolar da história que estamos vivendo, quadro por quadro, Deus já viu o quadro inteiro feito. E ele criou, em volta dessa história, todas as possibilidades de livre-arbítrio do homem, ao ponto de que o homem pode fazer o que ele quiser ao redor disso.
Isso quer dizer que Deus não está no controle da história, Deus está no controle da história da redenção. O resto ele deixou para que o homem fizesse. Quando ele criou lá o homem, no começo ele disse: domine sobre a terra. Ele estava dizendo assim: a terra é de vocês, cara, faz o que vocês quiserem. Quando ele criou o homem, e mesmo sabendo que alguns se perderiam, ele fez isso com tanto amor que respeitou o livre-arbítrio do homem até o último segundo. Ele respeita no máximo o livre-arbítrio do homem. Ele deu ao homem a possibilidade de ser salvo, a graça, a redenção de Cristo na cruz, e disse para o homem: você pode escolher entre isso ou pode escolher entre ser um pedófilo, você que sabe. Só sei que no final a justiça virá e tudo será restaurado. Mas enquanto vivemos nessa história, você pode fazer o que você quiser, cara. Se você quiser, você pode entrar nesse vídeo agora e me xingar. Você pode me encontrar amanhã na rua e dar um tiro na minha cabeça. Você pode estuprar quem você quiser, você está livre. Deus não vai vir intervir nisso, cara. Porque a intervenção dele será no final como um todo. Ele não enxerga as coisas em partículas como nós. A gente fala: por que Deus não vem lá no hospital do câncer das crianças e cura todo mundo? Talvez dentro da nossa visão isso seja o melhor. Assim como a gente olha um filme e fica torcendo para a pessoa não ir, não vai lá que atrás da porta tem o cara. Mas no final do filme... a resposta final do filme será algo que vai aliviar tudo o que aconteceu no filme inteiro. A vida é assim, a gente fica apavorado com as coisas que estão acontecendo dentro desses quadradinhos, mas Deus, que já viu o final de tudo, ele só diz assim: espera, eu sei o final, eu sei que vai ser bom no fim, para de se preocupar tanto assim. Faz a sua parte, usa o seu livre-arbítrio para abençoar as pessoas, para ser bênção na vida das pessoas, ao invés de ficar falando para mim que eu devo curar aquelas pessoas. Por que você não aprende mais sobre o amor e vai lá cuidar delas? Por que você não vai lá dar amor para elas? Talvez o amor para elas seja mais benéfico do que a própria cura. A vida tem sido uma escola pra gente. Então, ao contrário de falar: Deus quis que você fosse assim, Deus quis que você nascesse desse jeito nessa casa, Deus quis que você nascesse lá na favela como pobre. A verdade é que Deus deu o livre-arbítrio para o homem usou desse livre-arbítrio para se beneficiar do pobre, para se engrandecer e roubar dinheiro do governo, e por isso as pessoas moram numa favela. É muito mais fácil eu saber que na África o índice de AIDS é tão grande, não porque Deus determinou que eles fossem castigados, porque eles são idólatras, como alguns legalistas dizem, mas porque existem culturas ruins lá, do tipo, existe uma cultura lá que eles acreditam que se um homem com AIDS transar com uma menina virgem, ele é curado da AIDS. E então isso faz com que vários caras comprem meninas, abusem de meninas para estuprá-las para que possam ser curados da AIDS. Logicamente, eles não são curados da AIDS e ainda passa a AIDS para aquela menina. Então, entre todas as culturas, nós vemos que o livre-arbítrio do homem causou o próprio mal. Então, Deus criou o mal? Não. O mal é a ausência do bem. Deus, quando ele criou o homem, ele deu a ele a total liberdade de ele fazer o que ele quiser. Isso incluía a possibilidade de deixar de fazer o bem. Deixar de fazer o bem, o contraste do bem é o mal. Então, quando eu deixo de fazer o bem, eu dou oportunidade para que o mal surja. O mal não foi criado, o mal é uma ausência daquilo que foi criado. Assim como a sombra não foi criada, ela é uma ausência da luz que foi criada, e o frio é a ausência do calor, o mal é a ausência do bem. E o mal é uma possibilidade é uma possibilidade da livre vontade. A abolição do homem em liberdade trouxe a possibilidade do mal. E Deus respeitou tanto o livre-arbítrio ao ponto de saber que existiria a possibilidade do mal e ver o mal que isso seria causado, mas mesmo assim permitir que o homem fizesse do jeito que ele quisesse. No final de tudo, na redenção de tudo, aqueles que se perderam e aqueles que se acharam e foram restaurados, ambos só poderão culpar a si mesmos sobre aquilo que aconteceu, porque tiveram a livre vontade de fazer o que queriam. Então Deus é onisciente, ele enxerga a história como um todo. Nós não somos e vivemos partículas desse todo, e Deus está trabalhando nesse todo ao mesmo tempo que ele já viu até o que ele fez nesse todo. Você entende? Ele já viu, mas ao mesmo tempo, dentro do nosso tempo, ele está trabalhando dentro do nosso tempo cronos. Essa é uma possibilidade. Agora, com todo respeito aos que acreditam na predestinação fatalista, eu vou ser bem sincero com você. Para mim, um Deus desse tipo é um demônio. Ele é mau, ele é ruim, e eu não queria ele como sendo meu Deus. Um Deus que não cai uma folha da árvore sem que ele não queira, para mim é o próprio diabo, e eu não queria ele como sendo meu Deus. Porque quando eu olho uma criança dentro do projeto social que a gente faz,
eu vejo uma criança sendo abusada pelo padrasto e ela me conta a desgraça que ela passou, eu olhar para aquilo ali e dizer que Deus quis que fosse assim, a própria justiça é injusta. A própria justiça é inútil, na verdade. Por que eu vou julgar um cara que estuprou se Deus que queria que ele fizesse aquilo? Ele não teve nem culpa, ele foi apenas um boneco, uma marionete que seguiu o curso de que Deus fez. Assim como a própria ideia do karma, de que tudo já está prescrito de maldade na vida daquele cara, e o mal vem sobre a vida dele para que ele possa se tornar uma pessoa melhor na próxima encarnação. Assim sendo, a justiça é inútil, cara. Porque quando eu vejo uma criança sendo estuprada, uma mulher sendo estuprada, um cara sendo espancado na rua, por que eu vou interferir se aquilo ali é benéfico para ele? Aquilo ali está tornando ele uma pessoa melhor para a próxima vida. Não tem porquê. Não tem por que interferir, não tem por que ter justiça, não tem por que prender um cara que estuprou uma criança, porque ele está sendo uma ótima ferramenta do karma. Uma ótima ferramenta também do Deus que predestinou ele a ser assim. Ele só está sendo um boneco dentro da visão do karma para que aquela criança seja uma pessoa melhor na próxima vida. Então ele é benéfico. E na ideia do Deus da predestinação, ele está sendo apenas um bonecão. Então ele não deveria pagar por isso, cara. Não deveria nem existir a punição do inferno, porque a pessoa vai lá por algo que ela não fez, ela só foi manipulada a fazer. Então Deus pega, faz um bonequinho, faz ele fazer o que ele quer e depois fala para ele: olha, você fez o que você não queria e por isso eu vou te punir. Pum, manda ele pro inferno. Isso é simplesmente ridículo. Então eu queria que você refletisse na ideia da onisciência de Deus e sobre o nosso tempo, sobre o mal em si e sobre tudo aquilo que Deus fará. Eu sei que a história termina com uma frase muito legal: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais dor, nem pranto, nem lamento. Esse é o fim do filme. Nós estamos assistindo um filme, estamos desesperados pelo final desse filme e Deus está sentado em uma posição que ele já viu o filme todo e ele diz: relaxa, porque o final é feliz. Deus abençoe. Espero que tenha dado para você refletir, concordando ou discordando, não tem importância. Eu não preciso que você concorde comigo, é só uma reflexão. Eu acho que foi o vídeo mais longo que eu fiz até agora, mas é um tema que vale a pena gastar um tempo ouvindo ele. E tamo junto, um abração, é nóis.